Então, mano, pode fazer uma introduçãozinha rápida aí tua. O teu Então, meu nome. nome é Eduardo Níquel da Silva. Eu entrei no curso de automação em 1998, no segundo semestre. Eu sou do interior do Paraná. Aí, obviamente, me mudei para Florianópolis para estudar. Isso fiquei lá até o início de 2003. Aí, no início de 2013, eu fui fazer o PFC, no caso, ainda se chama PFC, não sei, o projeto final de curso. Eu Aham. fui para a Índia, no caso, assim. Uhum. Aí, na verdade, era para ser 6 meses só, mas me ofereceram o contrato de um ano. Falei, fiquei um ano. Aí eu tranquei, tipo, o semestre por um ano, assim, no caso. Eu fiz tipo, tranquei um semestre, né? Para ficar um ano na Índia, no caso. Aí eu voltei ao Brasil. uh, Fiz a graduação, né? Tipo, eu completei a graduação, a formatura, essa coisa. Aí dali nesse meio termo, eu fui para a Europa, fiquei uns 3 meses em Portugal. Aí de Portugal eu fui para o Reino Unido e comecei a fazer mestrado no Reino Unido. Aí fiz um mestrado um pouco diferente lá no caso, assim, e não era ligado especialmente a um projeto de pesquisa científica, e por causa disso. Eu fiz assim uma dissertação de mestrado, essas coisas todas assim, mas era umas simulações, umas coisas assim. Então, Uhum. o mestrado lá é um pouco mais curto. Até a graduação, o sistema de educação é um pouco diferente da graduação, um pouco mais curto. Geralmente, o curso de engenharia ela vai de 3,5 a 4 anos, e o mestrado, no caso, o que eu fiz foi um ano assim, de mestrado. Aí, após eu Ah, terminar o mestrado, eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei no Reino Unido, na Siemens, no Reino Unido, no caso. Aí eu fiquei lá com a Siemens, quantos anos? 3 anos no Reino Unido trabalhando. Aí depois do Reino Unido, eu fui meio uma certa forma, uma certa transferência, fui transferido do Reino Unido para a Austrália. Isso quando eu vim para cá em novembro de 2008, assim. Então vai fazer 15 anos que eu estou aqui. Aí eu fiquei quantos anos lá? No 4 anos e meio praticamente, ah, com a Siemens Austrália. Aí da Siemens Austrália eu troquei de emprego para General Electric Austrália também. Aí tô com a GE, no caso, como se diz no Brasil aí, faz 10 anos, fez 10 anos agora em julho, que eu estou nesse trabalho com a General Electric. E geralmente, né, toda essa parte, com geração de energia elétrica, eletricidade, essa área, assim, aplicando sistemas de controle no contexto da produção, na geração de energia elétrica. Uh, então, eu viajei bastante, principalmente no Reino Unido, viajava muito para fazer trabalho de campo, fazer instalação, comissionamento, todas essas coisas, assim. Então, viajei vários lugares, Índia, Coreia do Sul, Polônia. Uh, então, a experiência foi bem válida, assim. E com a Siemens aqui na Austrália, viajei bastante dentro da Austrália, assim, eu viajei por tudo aqui na Austrália, muito poucos locais que eu não fui aqui a serviço, as mineradoras, essas coisas no meio do deserto, assim, então é um negócio Legal. interessante, assim. Aí, como eu tava mudando um pouco na parte pessoal, assim, meu filho estava nascendo, eu falei, porque eram viagens, às vezes, assim, ficava 2, 3. No Reino, nossa, então, no Reino fiquei 2 meses fora de casa, assim, só não ficaria bem difícil, que eu não veria meu filho crescer, no caso, assim. E eu decidi, eu uhum. tava procurando um outro emprego que eu continuasse meio que na mesma área, assim, aí eu viajasse menos, assim, né? Por exemplo, assim, ficasse mais, pra passar mais tempo com ele, no caso, assim, e Sim. acabei encontrando, assim, então, de uma certa forma, uma promoção, pode-se dizer, assim, então, em vez de eu ficar responsável por um cliente ou uma usina, assim, agora sou responsável por várias usinas. Aí tipo, por exemplo, assim, como é que eu faço? Peço, assim, que o serviço de campo lá, né, a equipe de serviço de campo,
vá, um particular, esse pessoal tem que ir para Tailândia, esse pessoal tem que ir para Nova Zelândia, no caso, assim, ao invés de eu ir, assim, no caso, né? Então, estamos aí, assim. Esse é basicamente o resumo da minha carreira, no caso, assim, desde que eu me formei. Então, nunca trabalhei no Brasil, não tenho essa experiência de Brasil, na verdade. Então, me formei meio que já saí, assim, do nosso Brasil aí. Entendi, pô. Bem Legal. interessante, viveu bastante. Conheceu Sim, vários sim, lugares. vários lugares. Sim, sim. Bem legal. A primeira pergunta que a gente preparou foi o que mais que te motivou, assim, depois que tu saiu do ensino médio a entrar na USP e fazer a automação? Na verdade, eu sempre acho que gostava meio de engenharia, de certa forma, assim, eu queria ver, gostava de ver as coisas se movendo, assim, de certa forma, né, sempre meio que gostei dessas coisas, assim. Aí tinha uma certa afinidade com matemática e física, essas coisas, falei, vamos lá, né, tentar em engenharia, essas coisas, assim, né. Mas nunca tive uma experiência próxima, assim, até porque não tinha ninguém na minha família que seja engenheiro, não conhecia ninguém engenheiro mesmo assim, então foi um negócio meio genuíno meu, assim. E a questão da UFSC que era. É aquelas coisas, né? Na época existia o guia do estudante, com né, recomendações assim de cursos universitários, essas coisas assim. E você começa a pesquisar, eu comecei mesmo que pesquisar por volta. Não sei como se diz agora, na época era o segundo ano do segundo grau, assim, no caso, assim, né? Então, Que hoje o é ano. terceiro do ensino médio. É o terceiro do ensino médio, então. É. Seria o penúltimo ano antes de entrar na universidade, do último ano, assim. O penúltimo ano do ensino, sei lá, ser básico, sei lá, então, será o terceirão que seria o último ano. Então, no segundo ano, assim, no caso, né, eu comecei meio que pesquisar, mas eu vim do interior do Paraná, assim, ninguém sabia muita coisa, assim, mesmo meus professores não tinham muita experiência, assim, então. Mas é mais lendo, assim, no caso, né, daí o que era, assim, essas coisas, assim, eu tinha até considerado fazer engenharia naval no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, essas coisas, assim, mas, né, é difícil, né, nessa idade, você não sabe muita coisa, assim, mas o que ajudou, like, por coincidência, assim, de certa forma, aí tinha uma senhora lá na cidade, na minha cidade natal, assim, como é que é, o neto daquela senhora, por acaso, ele estava estudando a engenharia de controle de automação na Universidade Federal de Santa Catarina, mas é pura coincidência, assim, no caso, né? Aí, numa época, a mãe desse rapaz, assim, no caso, estava lá na minha cidade, daí fui eu e minha mãe conversar com a mãe desse rapaz, no caso, assim. Aí ela conversou, explicou bastante coisa, então foi isso, assim, de certa forma, acho que eu vou tentar mesmo a Universidade Federal de Santa Catarina lá. E foi assim que eu tomei a decisão mesmo, assim, daí comecei a estudar para vestibular, essas coisas todas, assim, daí no caso acabou indo aí para Florianópolis, assim, e deu tudo certo. Nossa, eu gostei muito de morar em Florianópolis, foi bem legal. Assim, né? Foi bem Então, bom mesmo. Você é de onde do Paraná? Qual cidade do Oi? Paraná você é? É uma cidade chamada Guaíra, no Paraná, na costa oeste do Paraná. É Tá. fronteira com o Paraguai. Não sei se já ouviu falar. Eu morei em Foz do Iguaçu. Então, uns 200 quilômetros ao norte de Foz do Iguaçu, aí, no caso, assim. Segue o Rio Paraná ali mesmo, assim, então. É uma cidade na fronteira com um lado é o Paraguai, do outro lado é o Mato Grosso do Sul, bem no extremo oeste do estado do Paraná, assim. Né? Na época ali, teus pais te apoiaram também? Foi bem tranquilo? Sim, eles apoiaram, né? Tipo, pra eles era tudo novo, assim, de certa forma, né? Mas eles não estudaram muito, assim, né? Tipo, meu pai parou de estudar, acho que ele fez só até o segundo ou terceiro ano primário, assim. E minha mãe também só fez só até o final do segundo grau, assim, então. Então era tudo novo pra eles, mas apanharam bastante, assim, tudo assim. Não, vai lá, né? Tudo assim. Mas ninguém tinha noção quão difícil que era entrar na Universidade Federal, assim, mas acabou dando certo, assim, né? Não, mas sempre com o apoio dos meus pais em tudo, assim, né? Até eu lembro, assim, que acho que foi em julho, nas férias de julho do último ano, assim, do que seria o terceirão, foi eu, minha mãe e minha irmã, fomos a Florianópolis, assim, porque a minha mãe conhecia uma senhora também, Guaíra lá, tipo, onde eu moro, né, então tem a Marinha, tem o Exército, tem a Polícia Federal, então várias pessoas acabam indo morar em Guaíra,
por causa dessa posição geográfica, assim, aí uma família família o senhor era militar, ele acabou morando em Guaíra uma época, servi lá no quartel lá de Guaíra, assim, no exército de Guaíra. E essa senhora era amiga da minha mãe, então ela ofereceu, vem aqui em Florianópolis, para vocês conhecerem a cidade e tudo, assim. E foi eu, minha mãe e minha irmã. Aí fomos a Florianópolis nessas férias de julho, aí, no caso, assim. Aí já aproveitamos para comprar. Eu tinha ali na época os livros, assim, né, que saiu, recomendava os livros de leitura, né, que cairiam, assim, no caso, na universidade, no vestibular da Universidade Federal. Aí compramos esses livros, assim, então daí acabei visitando a UFSC, assim, só o campus ali da UFSC, ali no caso, assim, né. Acabei obviamente não conseguiu encontrar o prédio da engenharia de controle de automação, mas eu fui lá, eu lembro, no prédio da engenharia mecânica, essas coisas assim, eu achei bem legal, essas coisas assim. Você sempre teve gosto por tecnologia ou foi algo que você adquiriu mais perto quando você foi entrar na UFSC? Eu tive, assim, mas era mais assim, por exemplo, eu tentava consertar ou reparar, assim, tipo, relógios digitais, essas coisas, assim, em casa. Brinquedo quebrado. Brinquedo quebrado, uma vez lá, lembro que queimou, o liquidificador da minha mãe meio que queimou, mas eu tentei consertar, claro que não deu certo, né, já tinha destruído todas as bobinas do motor, mas aquelas coisas, o interesse, a curiosidade sempre existiu, de certa forma, assim, eu dava um jeito, assim, a gente tinha videogame, assim, quebrava o controle remoto do videogame, joystick, aquelas coisas assim, tentava, uma vez eu consegui, né, um amigo meu consegui, fez uma gambiarra lá, de certa forma, né, tipo assim, consegui fazer o negócio durar mais uma semana, assim. Então eu sempre tive dessa forma, mas não tinha método algum, assim, era só tentativa e erro, curiosidade, assim. Então, eu Mas tinha isso. já tinha o gosto pela coisa. Tinha praticamente o gosto pela coisa. Já tinha o dom pra ser engenheiro, né? Não sei se tinha o dom, mas tentava lá, né, não sabia o que estava fazendo, né, às vezes assim, mas pelo menos não pegava coisa nova e tentava arrumar, a coisa que já tinha dado um problema, assim, não causava tanto estrago, assim, de certa forma, né? Pô, que da hora. Legal. Mas Como é que era o teu dia a dia no curso quando entrou? Tu estudava mais, assim, ficava estudando, ou tu também curtia sair com a gurizada, assim? Curtia? eu estudava, assim, eu sempre tentava, assim, sempre meio disciplinado nesse ponto de vista, assim. Eu tentava estudar, mas não era só estudo, assim, sabe, assim, também no meu Aham, caso. Tentava aproveitar também. Florianópolis é uma cidade muito bonita, no caso, assim, né? Então, muito bom. bastante coisa, bastante locais para visitar, assim, não sei o quê. E o próprio ambiente, assim, universitário, né? Eu tentava ver coisa de outros cursos, aprender outras coisas dentro, assim, né? Não ficar só nessa parte técnica, só na parte de engenharia, assim, no caso, assim. Mas eu não saía tanto, assim, quanto outros colegas, mas meu negócio era mais financeiro mesmo, assim, sabe, assim, não tinha tanto dinheiro, assim, no caso, assim, né, então Entendi. eu tentava encontrar algo, eu saí de vez em quando, assim, os amigos ofereciam carona, assim, nesse ponto, pô, era bem, a galera que eu estudei, assim, era bem unida, assim, né, alguém que tivesse o carro, assim, oferecia, vamos todo mundo sair todo mundo junto, aí cada um dividia um pouco o combustível, umas coisas assim, no caso, né? Então, mas às vezes os caras achavam que eu não saía tanto, ficava estudando, eu gostaria que tivesse ficado estudando, mas não, eu ficava lá dentro, assistindo TV, ou fazia umas outras coisas, assim, entendeu? Fazer o que estava gratuito, assim, também. Uhum. Aí eu fiz um grande amigo na universidade, que ele é de Florianópolis, assim, no caso. Ele hoje em dia, acho que ele é professor do departamento de automação, não sei se chama departamento de automação e sistemas, assim. O Rodrigo Castellan Calça, não sei se você conhecem, já ouviu falar dele, assim, Ele no é caso. professor do quê? Não sei do que ele é agora no momento. Acho que numa época que ele teve, faz de tudo um pouco, assim, no caso. Não sei exatamente o que ele faz no momento, assim, qual matéria que ele é. Mas daí ele é de Florianópolis, ele sempre me convidava para sair com ele, assim, nos lugares legais, na Lagoinha do Leste, essas coisas assim, Lagoa da Conceição. Ele é envolvido na época ele era envolvido com negócio de escoteiros, assim, ele conhecia bastante trilhas, a gente ia fazer trilha em Florianópolis, assim, então. Aí, bastante lugares de Florianópolis que eu conheci só por causa dele, que ele me levou, assim, então, assim, no caso, então. Mas, E quando tu saía, assim, normalmente tu fazia o quê com os teus amigos? Tu ia pro bar? Tu
que tu Aí ia achava? pro bar, né? Porque tinha o tal do Latitude lá, não sei se ainda existe, assim, né, no topo do morro da Lagoa da Conceição, lá, a gente ia pro Latitude, assim, não sei o que, tinha um outro lugar chamado X-Picanha, que era ali na Trindade mesmo ali, íamos ali no X-Picanha, aquelas coisas. Então depende do orçamento, quanto dinheiro tinha, assim, no caso, assim, também, né? Então, Sim. mas, e outras coisas, eu só ia, assim, também, às vezes, eu pegava a bicicleta, saía ali da Trindade, foi uma vez até o Praia Mole de bicicleta, essas coisas, assim, depois inventava. Legal, mano. Aham, é bom, tá? Legal. E na época, assim, do curso, assim, tipo, das matérias, o que que tu achava mais interessante, assim, o que era mais relevante, o que tu achava que era menos relevante e tudo mais? Eu gostava eu tipo, me interessava da parte de controle, assim, de certa forma, né? Aham, Da parte de informática industrial eu achava interessante, mas talvez eu não tenha me esforçado tanto quanto eu devesse, assim, no caso, né? Então, sim. hoje em dia, né, em retrospectiva, claro que né, é sempre melhor, talvez seja pela como é que é o caminho que a minha carreira acabou se tornando, acabou sendo assim. Talvez provavelmente tenha sido a matéria mais importante na minha formação, talvez tivesse sido assim. Hoje em dia eu teria estudado muito mais informática industrial, assim, no caso, né? Então, eu trabalhei bastante esse negócio de CLP, que se diz no Brasil, controlador lógico programável, né? Trabalhei bastante com essas coisas assim, essa parte de identificar, principalmente, assim, erros ou deserros, assim, em lógica, essas coisas assim, essa parte de controle, assim. Controle foi, a parte da teoria de controle também me ajudou bastante, assim, no caso, assim. Uhum. Porque mesmo meu projeto de final de curso foi, tipo, trabalhei com automação de turbina a vapor, assim, então foi bem nessa área, assim mesmo, né? Então e eu, como trabalhei com energia elétrica, assim, talvez hoje em dia também eu teria feito umas optativas, assim, tipo, máquinas de calor, umas coisas da engenharia mecânica, ou até a própria de energia, assim, da engenharia elétrica. Eu tinha uma matéria que foi acionamentos elétricos, sei lá, acho que é isso que se diz como você escolhe motores, assim, qual o motor que você vai usar para certa aplicação, assim, no caso, né? Motor elétrico, motor de indução, motor síncrono, essas coisas, assim, então. Eu lembro que nessa matéria eu acabei até ficando de recuperação, assim, até porque às vezes não dá, né? O semestre, assim, o curso é meio puxado, assim, não dá para você estudar todas as matérias, assim. É uma Carga questão de horária grande. gerenciamento de tempo. Carga horária, né, às vezes pega, assim, então. Foi uma matéria que eu acabei estudando um pouco menos por causa de uma outra matéria, assim, no caso, que eu achava no momento que seria, eu tivesse que estudar mais aquela outra matéria, assim, no caso. Aí eu lembro que até fiquei de recuperação nessa matéria de acionamentos elétricos, assim. E acabou também outra matéria que eu usei bastante, assim, depois na minha carreira profissional, assim, no caso, assim, então, mas Então, seria tu acha que a tua carreira foi mais puxada pra parte do controle do curso? mais automação, Mais mais automação? automação, mais Caramba. automação, mais automação, Uhum. no meu caso, assim. O controle realmente seria, por exemplo, assim, vamos dizer, no meu que eu trabalho, assim, hoje em dia, né, vamos dizer que seja, assim, 65% automação e 30, tipo, 2/3, assim, exagero um pouco. Automação, 1/3 controle, assim, no caso, né? Então, do que eu fiz, assim, né? Do curso em si, né? Agora, das outras matérias que você vai aprender por prática, eu tenho bastante de engenharia elétrica, bastante de engenharia mecânica também, assim. Aham. Hoje em dia eu me envolvo, assim, com lâmina de compressor, essas coisas, assim, que eu nunca estudei na universidade, por exemplo, assim, sabe? Então, é, como é que funciona a combustão, uma coisa que eu aprendi também, assim, de certa forma. Na verdade, claro, não sou como é que você diz assim, um especialista em combustão, mas eu aprendi bastante, assim, para poder usar no meu trabalho, assim, essas coisas. Até engenharia Uhum. civil, às vezes eu tive que me virar essas coisas, assim, né, ver um negócio, assim, de fundação, as coisas, eu falei, nossa, eu nunca vi essas coisas na minha vida. E, então, você acaba, às vezes, tendo que
dar um jeito, assim, né, que é necessário naquele momento, no caso, né? Então, assim, outra coisa que eu já aprendi na marra, tem também, meio as leis da termodinâmica, essas coisas que eu tinha feito, acho que eu aprendi no meu caso, assim, foi até, assim, eu acho que foi na física ainda, que era o curso básico ali de engenharia, no caso ali, né, era no profissionalizante ainda, mas acabei, tipo, hoje em dia, se fosse estudar uma optativa, eu teria feito, assim, transmissão de calor, essas coisas, assim, o negócio de termodinâmica, com a engenharia mecânica, assim, no caso, para ter até mais essa base teórica, assim, né, entendeu? Mas você nunca se sabe, né, então como vai virar a carreira, no caso, assim. Pois é. É um A curso tua que. adaptação em Floripa, tipo, foi tranquilo? Em questão de, tipo, se mudar, ter que morar sozinho, estudar coisa nova, assim. De certa forma foi, mas nunca tive, assim, vontade de voltar lá pro interior do Paraná, não, nunca tive nada disso, assim. Mas é um aprendizado diário, de certa forma, assim, né? Então eu acabei me dando bem, assim, com as pessoas que eu morei, né, que dividiram apartamento, como são pessoas boas, assim, no caso, assim, então, não... E mesmo ali nos prédios, assim, ao redor, os vizinhos e as vizinhas, assim, são pessoas boas, assim, no caso, então eu nunca tive esse problema, assim, então, nossa, eu sempre quis, assim, né, sair da minha cidade para estudar, assim, aí, tipo, em vez de estudar, sei lá, estudar em São Carlos, lá no interior de São Paulo, fui estudar em Florianópolis, assim, então, o, tipo, ir para Curitiba, capital do Paraná, entendeu? Eu tô em Florianópolis, então, eu já gostei, o fato de morar em Florianópolis, eu gostei bastante, assim, né, então ajudou bastante, eu falei, pô, que legal aqui, moro em Florianópolis, né, um lugar belíssimo, assim. Cara, Florianópolis é muito caro, né, tipo assim, cidade turística, no caso, Sim, assim, né, É então. bastante caro mesmo. Então capital. tinha essa questão eu sempre tava, nunca tinha dinheiro pra nada, assim, sempre era meio, né, quebrado, assim, mas assim, pô, mas não custava nada, né, tipo assim, se precisava passear, assim, pelo menos eu tava perto ali, poderia caminhar ali na Avenida Beira-Mar, assim, entendeu? Que já é bonito em si, assim, então, né, essas coisas que não custa nada, de certa forma, que é só o esforço de sair ali, eu sempre morei na Trindade ali, naquele lado do condomínio També, condomínio Santa Paula ali, então tava ali, né, só sair pelo trás do prédio, então, uns 20, 30 minutos do caminho, tava ali na Beira-Mar já, assim, sabe, assim, então, A sua primeira eu opção fazia de assim. curso foi automação da UFSC ou você tinha outras que você tinha mais prioridade? Não, então, eu tentei fazer, tipo, sempre foi a automação da UFSC, que foi a primeira, depois, tipo, quando eu tava naquele no segundo ano, segundo grau, tava, negócio de, talvez, estudar engenharia naval, lá no, no Rio de Janeiro, assim, porque eu morava ali na beira do rio, assim, meu pai trabalhava com as balsas, assim, que faziam a travessia entre o Brasil e o Paraguai, e o Paraná e o Mato Grosso do Sul, assim, então eu meio que gostava, né? Meu pai trabalhou uns anos, eu sempre via, que eu morava perto ali do rio, sempre via aquelas embarcações, assim, então, de certa forma, seria legal, assim, né? Entender como funciona um, um barco, assim. Mas aí depois eu falei, acho que talvez não seja uma boa, mas depois que eu decidi daí para Florianópolis, aí foi sim, daí foi a primeira opção. Mas eu acabei também fazendo vestibular quando engenharia elétrica em Londrina, no Universidade Estadual do Paraná, em Londrina, e no que seria na época também, que seria uma escola chamada Cefet, o Centro Federal de Ensino Técnico, eu acho que queria dizer Cefet. Virou uma escola técnica, uma universidade técnica para engenharia elétrica também, em Curitiba, na capital do Paraná. Então, acho que eu nem fiz o vestibular para que seria como as opções B e C, no caso, assim, né? Eu fiz o de Londrina, acabei passando na Universidade Elétrica, tipo, na Universidade Estadual de Londrina, em engenharia elétrica também, mas essa seria a opção B. Mas daí, como eu passei em Florianópolis também, então eu falei, não, então nem vou tentar nada, essas coisas assim, dessas outras opções, que eu já consegui passar. Felizmente consegui passar, né? Fui aprovado aí em Florianópolis. Né? Então, foi sempre assim. Então não tinha muita opção, era mesmo assim. Era Florianópolis e uma que eu cheguei a fazer o vestibular e outra que eu nem fiz, assim. Então, foi mais por aí mesmo. Entendi. Qual área da automação você mais gostou de estudar ou trabalhar? E por quê? Eu gostei
Eu sempre gostava mesmo assim, eu achei interessante a parte de automação mesmo, assim, sabe? Então, informática industrial ali no caso, né? E eu vi a aplicação que era um pouco um negócio assim que remete, de certa forma, ao porque eu fiz engenharia, que eu gostava de ver as coisas movendo. Então, eu lembro assim, fazia acionamento hidráulico, acionamento pneumático, essas coisas, você via lá o braço pneumático se mover, aquelas coisas. Então, você via a aplicação prática mesmo, assim, né, daquilo que você estuda. Eu faço o comando aqui, então, e aquilo opera algo que causa um movimento, né, no caso. Então, é bem... Você vê a aplicação prática na sua frente, assim, né? Então eu gostei bastante dessa parte, assim, então. E programação também, eu nunca fui muito bom em programação, assim, não tenho o dom mesmo, assim, sabe, assim, entendeu? Mas eu me virava, até hoje, assim, o software até eu não faço muito software, assim, mas, né, que mudei, mas, assim, como é que é, o meu cargo, assim, de certa forma, não faço muita coisa, mas, assim, a prática, assim, no sentido de que eu vou lá e faço o programa em si, né, que eu faço o código lá em si. Então, mas mesmo quando eu fazia, nunca foi aquela coisa muito elegante, assim, entendeu? Mas eu resolvo o problema, assim, entendeu? Tipo assim, então não é muito bonito, mas resolve o problema, assim, né? Um jogo de time de futebol não é muito vistoso, mas consegue o resultado, assim, né? Nesse sentido que é o meu estilo de programação, assim, entendeu? Então, legal. Entendeu? Mas e... Depois que tu acabou a faculdade, como é que foi a tua trajetória? Então, daí como eu disse, eu saí nem trabalhei no Brasil, daí eu fiquei um tempo em Portugal. Porque quando eu fui na Índia, na verdade, eu conheci daí o que na época era minha namorada lá no caso, né? Ela morava no Reino Unido na época, assim, nos encontramos na Índia, não sei o quê. Ela falou, por que você não vem pra lá, vamos tentar alguma coisa? Eu falei, vamos lá, né? Então ver como é que tá as coisas assim. Aí foi, daí ficamos um tempo em Portugal, dela, tipo, ela também tinha acabado de se formar, né? Tipo, aí ela não tinha muito, como é que é? Não tinha nada garantido assim após a formatura, ficou uns tempos lá né, tentando procurar um emprego, consegui um emprego no Reino Unido. Aí nós fomos ao Reino Unido, assim, no caso. Aí tem toda essa questão de visto, essas coisas, né? Que ela é italiana, eu sou brasileiro, então não tinha como é que é, autorização para trabalhar na Europa, assim, no caso. E daí eu falei, vamos começar com estudante, assim, no caso, né? Daí eu consegui o visto, ela fez o mestrado no Reino Unido, deu o bom que ela já, como é que é? Daí ela já tinha trabalho, daí, claro, moramos juntos, essa coisa, então um gasto a menos, assim, com como é que é, o mestrado, um gasto de moradia, essas coisas assim, né, então eu ajudava no que dava, fazia uns bicos, assim, de vez em quando, assim, aí, depois eu consegui mestrado, depois que fiz o mestrado, aí eu consegui um emprego. O mestrado ajudou no sentido, assim, eu fiz mestrado em engenharia química, assim, de certa forma, engenharia de processos, assim, sabe, assim, que é um negócio que eu vi, assim, que a gente estudou bastante, assim, no meu caso, né, estudou bastante a teoria de controle, mas eu não sabia como funcionava, por exemplo, assim, sei lá, o processo de fabricação de poliestireno, por exemplo, umas coisas assim, né, então não é um negócio... Então, daí foi mais nessa área, assim, uma coisa, né, que assim, da parte da engenharia de processo, eu aprendi bastante sobre diferentes processos, essas coisas, assim, que fiz no meu mestrado, assim. Aí depois daí eu comecei a trabalhar no Reino Unido ali. O mestrado ajudou no sentido, assim, de que ele pelo menos validou a minha língua, no caso, assim, né, que eu tinha, né, que o inglês era bom o suficiente para eu conseguir, né, estudar lá no Reino Unido, morar lá, escrever uma dissertação, então, pelo menos essa parte técnica, assim, então, né, então o mestrado ajudou bastante nesse ponto de vista, porque ninguém conheceria o que era a Universidade Federal de Santa Catarina, no caso, assim, né, entendeu? Então seria difícil, assim, fora do contexto brasileiro, só o nome da UFSC, infelizmente, não ia contar tanto, assim, no caso, né, então, aí
foi uma combinação do mestrado ajudou, né, nesse ponto de vista, assim. Eu trabalhei lá com... Fala. Não, pode falar. Não, daí eu comecei assim, foi na... Eu tinha meu projeto final de curso foi com produção com geração de energia elétrica também, né? Mas esse meu emprego no Reino Unido foi com automação de siderúrgica, assim, no caso, né? Que fazia chapa de aço, assim, então. Aí você faz, não era bem no que eu tinha, assim, na minha... feito na minha graduação ali, mas eles entenderam, você, tipo assim, eles ajudavam, você morou um ano na Índia, assim, nesse contexto, você aguenta qualquer coisa, assim, tipo, eu lembro que quando eles, né, quando eu fiz as minhas entrevistas lá, foi assim que o recrutador, lá no caso, eles me disseram assim, não vem pra cá aqui, a gente tem uns treinamentos, essas coisas aqui, claro que não é exatamente igual como funciona a automação com, né, uma usina termoelétrica, assim, mas vários desses, como é que se, desses conceitos, dessas habilidades que você, né, desenvolveu lá, você pode ser aplicado aqui nessa área de siderúrgica, assim, no caso dele. E foi assim mesmo. Assim, então. A próxima pergunta, tu acha que o engenheiro de controle e automação, tipo, formado na USP, ele tá pronto para enfrentar o mercado de trabalho? Tipo, tu acredita que é necessário complementar o conhecimento em alguma coisa ou tu acha que se formou já dá para sair trabalhando? Depende da área, assim, então, assim, porque na época era bem amplo, que a gente cobria várias coisas, assim, então, às vezes, umas coisas como era um pouco, talvez, não há tempo também, não vai ficar aqui 10 anos estudando engenharia, não é um negócio factível, assim, no caso, né? Você aprende uma coisa, tipo, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, assim, superficial sobre vários assuntos, assim, no caso, né? Então, é bem abrangente o leque, mas não é muito profundo, assim, então. Então, dependendo da sua área, talvez tenha, assim, que, né, complementar, o que foi meu caso, assim, também, no caso. Então, acabou tendo que estudar. Mas essas coisas, assim, não tive uma educação formal, assim, no caso, de fazer um outro mestrado, uma coisa assim, não. Mas eram treinamentos internos com a empresa, assim, o que seria mais ou menos específico no que você precisa fazer, assim, então. Mas, de maneira geral, acho que vale, assim, como essa área, assim, como é que é? De uma área abrangente, então talvez você, pelo menos para você, se você quiser estudar algo um pouco diferente, você já tenha, aquilo já foi coberto, assim, de certa forma, não foi abordado ali no curso, assim, então, nesse ponto de vista, eu acho que sim, mas, dependendo da área, assim, eu acho que talvez vai ter que, te dá muito, o leque é amplo, assim, né, tem várias oportunidades, mas provavelmente vai ter que, né, talvez se não necessariamente especializar, se aprofundar um pouco mais, dependendo da área que você vai seguir, assim, no caso, né. Quando tu falou que tu trancou a faculdade, foi um ano para fazer um estágio fora na Índia? Foi isso que tu fez? Foi, tipo, porque o projeto de final de curso na minha época eram 6 meses, né? Então, no Aham. caso, assim, um semestre. Então, eu tranquei por um semestre, porque daí seria um semestre que é o normal do projeto de final de curso. Aí, um outro semestre que eu tranquei para ficar, daí nesses 2 semestres, no caso, você faria um ano, no caso, assim, que eu fiquei na Índia. Assim. Aham. É. Aí no caso foi tipo uma empresa que te contratou para ir para lá. Foi. Então, eu consegui, tinha uma associação, como é que se diz assim? Acho que uma associação, um grupo assim, que eles organizavam esses. Tinha um escritório, eu não sei se ainda existe, havia um escritório aí na UFSC que eles organizavam esses programas de trainee, ou estágios, em todo lugar do mundo, assim, sabe? Assim, chamava-se AESEC. Eu não sei se ainda existe aí na UFSC ainda, mas existia nessa época, então foi a partir dessa organização, associação, acho que é uma organização, assim, melhor, de estudantes, né, que eles conseguiram, assim. Então, ó, eu lembro que eles faziam, tipo, um selecionamento, assim, um projeto. Eles selecionavam entre alunos de vários cursos, engenharia, administração, essas coisas assim. Eles selecionavam de todos os cursos da UFSC. Aí lembro que foi eu e mais 3, assim, no caso, e desses os que foram selecionados, eles põem no banco de dados deles e tentam encontrar, assim, ó, temos o
como é que é esse estágio aqui, não sei o que. Daí foi ali que acabou aparecendo esse negócio da Aham. Índia, assim. Ah, Então, tipo, tu não se arrependeu no caso de ter ido, valeu super a pena. não, valeu super a pena, né? Mudou minha vida, assim. Isso aí não existia eu antes e Aham. depois de ter ido à Índia, assim. Isso aí com Uhum. certeza, no caso. Bastante Aí experiência, né? foi bem, uma experiência muito, completamente diferente, assim, né? São um país completamente diferente culturalmente, tudo assim, no caso, né? Então, Aham. aí. Mas eu também fui porque daí o que eles ofereceram, assim. Não fui lá só pra ficar lá, tomando banho no Ganges, não é só essas coisas assim, entendeu? Mas assim, Sim. porque era relevante bastante também com a minha carreira, a parte técnica do trabalho que eu fiz lá, assim, também. Então foi bem legal. A gente era subcontratado, eu trabalhava numa empresa indiana, mas a gente era subcontratado. Na época era Alstom, assim, mas a Siemens estava comprando aquela divisão de turbinas industriais, assim, no caso. Então, na verdade, eu era subcontratado da Siemens, assim, no caso. Então, era tudo essa parte técnica, assim. Então, foi bem, aprendi bastante, assim, lá, de programação, de teste, e Legal. né, e vai lá e instala essas coisas assim. Então, assim, daí também foi bem interessante. Então, não foi só por causa de ser na Índia, assim, né? Mas é Sim, por sim. causa do bem relevante do que eu estudei, do que eu queria fazer, assim, né? Legal. Combinação dos dois, né? Isso. Massa. A oitava pergunta seria como foi a experiência, né? E como surgiu a oportunidade de ir para a Índia, já que você foi para a Índia. Então, a oportunidade como foi com essa organização, né, que eles conseguiram, que tem esses contatos, assim, né, com o banco de dados deles, essas oportunidades, assim, de intercâmbio, assim, todo organizado, eles são organizados por estudantes, tinha um escritório lá na Índia que eles conseguem abrir esse estágio, assim, eles vão lá, né, eles oferecem, olha, aqui a gente tem, assim, a gente faz essa organização, a gente oferece, nós somos estudantes, a gente oferece um estudante, vai vir de um outro país, assim, no caso, né, e pode vir aqui trabalhar na sua empresa, daí ajuda com vocês, assim mesmo, né, de uma experiência diferente para vocês, alguém, né, que pense um pouco diferente, assim, do que vocês estão acostumados aqui na Índia, no caso, assim. Então, Aham. daí, ele deu esse contato. Daí, por exemplo, esse escritório lá da Índia, que chama Ahmedabad, entra em contato com o escritório de Florianópolis, assim, ó, o que você acha desses dois, assim, então. Aí foi bem legal, porque você chega lá e tem todo esse suporte, esse apoio do pessoal desse escritório lá da Índia. Então, quando eu cheguei lá, alguém foi me receber no, no aeroporto, assim, essas coisas, assim, sabe? Uhum. Então, eu fiquei uma semana lá, não, uma semana não, fiquei uns 3 dias na casa de um membro lá desse escritório, assim, lá da Índia, assim, no caso, fiquei com a família dele lá na casa dele, assim. Tipo, legal, dormia no chão lá do quarto dele, mas é de boa, assim, sabe, assim, entendeu? Só tem um lugar pra ficar. E ajuda com a adaptação, no caso, assim. Aí depois. Aí ajuda. Eles também ajudam a encontrar um lugar pra morar lá, né? Não foi tudo assim. E. Aham. Legal. Daí foi. E Você aí valeu falou, muito a pena, né? Então, você falou que o nome é IMCI? não, esse AIESEZ. AIESEC. Esse aqui é o nome Tá. da associação, da organização aí no caso. AIESEC.org, acho que é. Acho que eu não. Depois eu dar uma pesquisada. Então foi com eles assim que eu consegui esse estágio lá na Índia. Assim. Mas eu sempre estava em Aham. contato assim com o coordenador lá do professor Augusto Humberto Brucia Palha. Eu sempre estava em contato com ele falou assim, me dando relatórios assim do que estava fazendo lá todo ano, todo mês assim, né, assim, falando, professor, o que está acontecendo isso aqui? Ele ficou interessado assim, falou, escuta, é um negócio diferente, ninguém nunca foi, eu fui o primeiro a ir para a Índia assim, aí de Florianópolis, no caso assim, né? Então, Caramba. e completamente diferente, né? Sim. Então daí ele foi, mas então ele sabia o que estava acontecendo, então, né, tipo assim, então foi bem legal também, assim. Meu professor orientador também foi o professor Werner Kraus, Werner Kraus Jr. do Departamento de Automação e Sistemas, também ele também ajudava bastante, assim, sempre estava em contato com ele, então acabou dando tudo certo, assim, né? Que Sabia que bom. estava. Conheceu Foi. bastante gente que te ajudou nessa jornada aí, né? Sim, você nunca faz essas coisas sozinho, né? São amigos, né? São outras pessoas, né? Professores, todos ajudaram, assim, com certeza, assim. Uhum. Grato a todos eles, assim, né, com certeza. Pô, Legal, legal, legal. mano. Bem interessante. E, pô,
Pra penúltima pergunta, tu chegou a participar de algum linguição? E se sim, como é que foi a experiência? O... Foi, a gente tava, acho que foi, como é que é? O primeiro linguição eu tava na oitava fase, eu acho assim. Então, eu ajudava, eu meio que ajudava, a gente tudo meio amigo, eu ajudava eles, assim, lá no linguição, assim, sabe assim. Então, eu tava lá Sim. e eu tava meio que ajudando, assim, então, no dia da festa, claro que eu fui lá, assim, também, mas eu tava ajudando ali nos bastidores, ali, pode-se dizer, assim, também, no caso, né? Uhum. E foi. Então eu vi um pouco, mas eu tava ajudando ali que precisava de fazer alguma coisa, vai buscar uma carne, vai assar ali. Eu tava ali meio de regra 3 ali, fazendo um pouco de tudo ali também, ajudando eles. Faz Aí tudo, no né? segundo linguição, também foi uma outra, eu já tava na no nono semestre, assim, né? Tava quase prestes a me formar, assim. Aí, ou foi ao contrário, eu sei que foi daí, eu tava tinha mais uma outra linguição que eu ajudei bastante a vender ingressos, assim, também. Eu vendi os ingressos por linguição, assim, no caso das outras turmas, assim, no caso, assim, então foi o primeiro, acho que foi o primeiro e o segundo, assim, que eu participei. E depois dos outros, no que seria da minha turma mesmo, eu não participei, infelizmente, assim, no que eu já tinha ido, assim, né, foi aquele negócio de trancar o semestre, assim, no caso, assim, né, Sim. então, daí que, mas foi assim, então foi bem legal, mas eu lembro que parece que cresceu bastante, né, do Nossa, linguição, assim, tá bem Aham, grande. tá tá bem Comparado bem grande. grande, tem com até outras contratam linguições. banda pra tocar, uma coisa assim, né? Eu ouvi Acho, falar uma Nossa, coisa assim. várias. acho que hoje em dia a média, assim, de pessoas na festa é quanto? Uns 5, 6 5, mil? 6 mil pessoas. Por aí, Sério? É Nossa, bastante, né? Porque né? tinha eram 50, 60 e tava todo mundo contente, assim, sabe? Não, começou a. primeira festa é sempre assim mesmo. E Sério, 5 a 6 mil pessoas, nossa, mas tipo, é hoje em dia, calendário de pô. festa de Florianópolis, no caso, assim, no caso. Não, é Uhum. negócio, é festa séria, assim, tem que ser Ah, muito bem é? organizado, tem que ser muito bem organizado para funcionar, senão É. Tem que contratar segurança, aquelas coisas todas, assim, então. tem tudo, É, eles vendem aqui, ó, produto do linguição. é como se Ah, fosse uma é? casa de festas. 38º. É o 38º esse semestre. 30, nossa, que legal, né, cara? Pô, quem sabe uma vez eu vá, assim, só pra ver. Caramba, não, era tudo Vale sim. meio. Começa tudo meio amador. Não amador, mas é um monte de gente, né? Começa assim, pequeno, né? Como tudo na vida, assim, né? Ah, com certeza, pô. Caramba, que legal, cara. Não sabia dessa, não, Hoje em tá dia bem grande, então. é uma das maiores festas da UFSC, se não a maior, é uma Não, das. tipo, não Ah, é é? maior, mas, pô, que a rapaziada fala melhor, assim. A linguição é Sei, sei. realmente bem bom. O pessoal gosta Olha Porque só. bastante. as que são maiores, tipo, eles vendem de ingresso mais pra fora, não é só da UFSC. E daí, como o Sim, linguição é sim, mais sim. fechado pros estudantes, a Uhum. rapaziada curte mais. Mesmo que não seja, Ah, sei, tipo, entendi. tá ligado? Uhum. Mas ainda, pô, é uma das melhores. A rapaziada fala bem. Que legal, É, cara. Que E joia, tu é né? dos fundadores, então, né? Tu tava lá desde o Ah, começo. não era do grupo que tinha. Eu não fui no tipo. Oh, desculpa. Né? Não sou eu, assim, do grupo que teve a ideia, o conceito, assim. Mas eu Uhum. tava lá ajudando eles, assim, nessa galera que Ah, teve a sim. ideia, assim. Tava mas ali. Ah, mas viu aí, nascer, pô, né? Viu basicamente Hã? nascer. viu nascer, pô. Sim, tava no É, primeiro lá, aquelas coisas lá, falta gelo, aquelas coisas assim. tinha- Corre no supermercado comprar. Não, era desse jeito, assim, sabe? Eu lembro dessas coisas, assim. Pô, que legal, legal, legal. E, mano, que da hora. não, mas que joia, cara. Que legal, não sabia dessa, não. Cresceu tanto. Muito legal. Que bom, que joia. E para a última pergunta, no geral, assim, qual que é a tua maior dica pra gente, assim, que acabou de entrar no Mano, curso? Estudem, né? Tipo, não tem muito arrego, assim. Uma hora vai ter que aprender. Ou se quiser se formar mesmo assim, vai uhum. ter que estudar uma hora, né? Claro, já entraram, aí já ninguém entra num curso desse sem ter um mínimo de intelecto, assim, no caso, assim, então. Mas é aquela coisa, né? Você tem que ter o talento e com o trabalho, assim, a disciplina, essas coisas assim, né? Então tem que estudar mesmo assim. Tenta fazer, no meu caso, assim, que eu tentava, né, focar em algo que eu gostava. Veja, né, tem que, né, porque no final das contas você vai, né, vai trabalhar, vai passar bastante tempo, assim, tentar fazer algo, assim, que você goste, assim, né, assim, de certa forma, assim, né, entendeu? Você gosta Então, da mas área que isso... você trabalha hoje? Eu gosto, assim, meu trabalho não é só trabalho, aquela vez, assim, né, tipo assim, que coisa, segunda-feira eu vou ter que o trabalho, não tem nada disso, assim, né, só, às vezes é só o volume de coisa que tem que fazer, mas eu gosto do que eu faço, assim, Uhum. não me Pô, que arrependo de bom. nada.
teria feito engenharia de controle e automação novamente. Como eu disse, essa única diferença teria talvez essas outras áreas, assim, né, que eu teria me aprofundado um pouco mais, na termodinâmica, essa parte de energia, da engenharia elétrica, essas coisas assim, principalmente, né, então, Aham. mas vale a pena, assim, então. E eu não sei como vocês falam, a programação é importantíssima, assim, também, sabe? Assim, Sim, então, sim. acho que todo mundo fala, mesmo que, sei lá, não precisa ser eu nunca fui o melhor da turma em programação, nada assim, mas pelo menos para entender o conceito, essas coisas, assim, né? Então, Sim. nessas partes. E as partes de física e matemática, acho que é bom saber também, tem essa base, os fundamentos sólidos, assim, que isso ajuda bastante, assim, entendeu? Uhum. Ah, eu aprendo, eu explico praticamente conceitos que eu aprendi nos primeiros 4 semestres, assim, da universidade, de física, álgebra, cálculo, essas coisas, eu uso praticamente toda semana, assim, entendeu? Claro, se me dá hoje em dia lá por exemplo, resolver lugares raízes, essas coisas, assim, eles vão aprender essas coisas que estão realimentadas, assim. Eu não sei como fazer exatamente, assim, né? Se me der uma prova de sistema realimentados hoje, eu reprovo, assim. Mas eu entendo como é que eu tenho que usar o controlador proporcional, o controlador o derivativo, essas coisas assim, né? Essas ações, assim, né? Então, integral também, que seja integral. Por Uhum. exemplo, assim, ah, mas eu sei quando usar, assim, mas se você quiser fazer. Então é importante saber os conceitos, assim, né? Claro, você vai ter que passar, fazer os exames, as provas, vai ter que passar, então tem que saber fazer no braço, aquelas coisas assim, né? Então, Uhum. mas tentem dar o melhor, assim, tentem, né? Que é uma época boa das nossas vidas. Eu gostei muito da universidade, mesmo assim. Mudou minha vida, tipo assim, eu não, meus pais não são, assim, de pessoas de muitos bens, essas coisas, assim, né? A única coisa que meu patrimônio mesmo é o meu intelecto, assim, no caso, né? Então é meio clichê, assim, que a universidade mudou minha vida, assim. Meu padrão de vida hoje em dia é muito melhor do que meu pai né, foi capaz, que ele teve ou me deu, assim, né, entendeu? Não tô me vitimizando, não quer isso, assim, né, não é isso que eu quero, não, quero dizer, Sim, sim. mas, 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 assim, valeu muito a pena, assim, nossa, assim, tipo assim, se eu recomendaria, eu acho que eu recomendaria, assim, tipo, fazer engenharia, mas você tem que gostar, né, e é difícil, assim, não adianta querer tapar o sol com a peneira e dizer que não, é que é bem difícil mesmo, assim, tem que estudar mesmo, assim, então, mas, Aham. mas valeu a pena, e tenta aprender algo que talvez você possa utilizar mais pra frente, assim, entendeu? Então, tipo, mas, então vale a pena, assim. Mas como eu fiz também, no meu caso, assim, tava tentando, sempre tentei também aprender outras, como se diz assim, outras habilidades, assim, que não seja só da parte técnica, talvez se comunicar com pessoas, assim, se expressar, entendeu, assim, também, então, porque no final das contas você vai ter que trabalhar em grupo, assim, entendeu? Saber se comunicar é bem importante, saber escrever, é bem importante, no meu caso, assim, também, então, não, era Uhum. isso, assim, por exemplo, no meu caso, você nunca sabe das oportunidades que você vai ter, por exemplo, assim, eu tive a oportunidade de morar em outros países, por exemplo, quando eu vim pra cá, né, pra Austrália, assim, então, foi tudo pago pela empresa, que também pagaram o voo, pagaram o visto, pagaram a acomodação, quando eu fiquei aqui, fiquei 3 semanas, podia ter até mudança, assim, lá do Reino Unido pra Austrália, essas coisas assim, né, então, Uhum. foi bem legal, assim, né, então, e foi tudo isso por causa né, que eu posso proporcionar do meu trabalho, assim, né? Então, da minha competência, assim, então, acho que é bom tentar fazer as coisas corretas, assim, né? Tenta estudar, assim. Ficam as matérias que é mais difícil umas que a outra, como eu disse, eu nunca reprovei, assim, mas eu fiquei 2 vezes de recuperação, assim, mas assim, às vezes não é porque você não saiba, é porque simplesmente você não estudou, assim, o suficiente, né, para aquela matéria em si, no caso, né, então, às vezes é o Entendi. que é, né? Depende do contexto ali, né? Você Aham. acha que eu tenho que estudar mais para essa matéria e acaba sendo a outra que você deveria ter estudado um pouco mais, assim, né? Entendeu? Uhum. Então essa questão de gerenciamento de tempo, mas você vai aprendendo aos poucos, assim, também, né? Então, Hoje em ah, dia, assim, tu sente falta do Brasil? Ou não, assim? algumas coisas assim, né? Eu sempre vou, assim, tem meu pai lá no interior do Paraná, assim. Eu fui ao Brasil, eu tava em Sim. Brasil até
ali no final última semana de setembro e começo de outubro ali, então, né? Mas foi bem corrido, assim, então eu sempre vou ali para ver meu pai ali, mas é um pouco difícil, aqui no interior do Paraná, é difícil de chegar, assim, então não sei o que, né? Mas eu sempre vou. Eu tenho os amigos, assim, mas tipo, por exemplo, Florianópolis eu não fui desde 2004, quando eu fui fazer apresentar o PFC, eu nunca mais fui, então talvez eu vá uma outra vez, assim, então visitar o Rodrigo lá também, assim, né? Então ver como é que tá o UFSC, assim, não sei o quê. Mas aí eu tenho, assim, mas pra mudar, por voltar pro Brasil agora no momento, acho que não, assim, né? Tipo, eu vou ficar por aqui mesmo, assim, né? Então, tô bem estabelecido aqui, então tô bem contente aqui, então, assim, né? Pelo menos no momento, assim, o Brasil é só pra visitar mesmo, assim, né? Como eu nunca trabalhei no Brasil, eu não tenho nada no Brasil, assim, tipo, meus Sim. investimentos, minha renda é tudo aqui, no caso, né? Então, Uhum. eu tenho um pouco de aposentadoria lá, que né, o meu pai paga, eu mando dinheiro pra ele assim, mas é coisa mínima, não dá pra sobreviver com o que eu pago, assim, então não tem muito. É mais a família cultural, assim, não sei o que, assim, né? Então, Sim. mas pra voltar no momento, talvez, acho que não, assim, né, entendeu? Continuar por aqui mesmo, assim, né, entendeu? Tá feliz aí por enquanto. Ah, sim, não, tá, não é bem, eu me adaptei bem aqui, na verdade, assim, sabe, eu gosto bastante daqui, assim, então, eu sou cidadão australiano, tudo Você assim, mora em qual cidade aí? eu moro em Sydney, na Austrália mesmo, assim, Uhum. então, daí, a cidade é legal, a cidade muito bonita aqui, caro, tudo caro aqui, nossa senhora, assim, sabe, assim, entendeu? Até É. os mendigos são caros aqui. O cara me parou na rua, me dá 20 dólares. Eu falei, tá brincando, assim, entendeu? Tem os mendigos. Então, mas assim, mas é uma cidade muito bonita, onde é o lugar onde eu moro. Eu gosto de fazer essas caminhadas, assim, fazer trilha, essas coisas. Eu moro entre dois parques nacionais, assim, então Uhum. Pô, eu legal. Legal. 20 minutos caminhando aqui de casa, eu já tô no Parque Nacional, eu posso fazer trilha, essas coisas, assim, então. A questão da língua também foi bem tranquilo pra ti, desde a época, tipo, da faculdade, quando tu se mudou. Então, né, isso é uma coisa que eu tive que eu aprendi por conta, que o meu inglês, assim, foi aquele inglês de segundo, interior do Paraná, assim, que os professores não sabem muita coisa, assim, sabe, assim, então. Aí, então, paralelamente ao meu curso aí na Universidade Federal em Florianópolis, eu estudei inglês, assim, também. Tá. Então, é uma coisa que eu não tinha, né, meus colegas, assim, os amigos aí da universidade, assim, na época já eles falavam, escreviam muito melhor do que eu, assim, que eles começaram a estudar mais cedo, assim, no caso, né? Então, um negócio que eu tive que complementar, assim, do meu lado. Mas, claro, que depois morando no local, principalmente morando. Fui na Índia lá, quando eu voltei da Índia, falava com sotaque indiano, assim, sabe? Assim, então, o meu inglês era aquela inglês meio indiano, assim, sabe? Mas aí depois morando no Reino Unido e fazendo mestrado ali, que melhorou bastante, claro, assim, né? Também. Então, Tá. aí. Legal. Aí essa é uma outra, aprender línguas, assim, que ajuda bastante, assim, também, sabe? Assim, entendeu? Paralelamente ao curso, assim, né? Isso abre outras portas, assim, no caso, né? Então, eu, eu sou metade alemão, assim, né? Mas infelizmente eu não aprendi muito, assim, com a família, assim, entendeu? Por várias razões, assim, no caso, né? Mas eu poderia falar alemão muito melhor do que eu falo, assim, né? Entendeu? Eu fui várias vezes à Alemanha a serviço, assim, então daí tá lá nos confins do meu cérebro, assim, né? Entendeu? Mas não sou fluente em alemão, por exemplo. Assim. Mas por Ia lá e exemplo. falava inglês, assim. Não, eu falava alemão, né? Tipo assim, Não? tipo no contexto lá tipo assim, no trabalho. Quando eu ia pra Alemanha, eu fui várias vezes à Alemanha. Então, eu ia na Siemens lá, aí tinha os alemães, mas tinha outras pessoas de outros países, assim, tinha chinês, tinha os espanhóis, tinha francês, assim, daí todos se comunicavam em inglês, assim, no trabalho. Mas daí quando eu saía ali pra ir comer essas coisas, daí eu me forçava a falar alemão, assim, também. Então, um Uhum. pouco da minha atitude, assim, entendeu? Mesmo Aham. aqui, quando eu moro aqui na Austrália, assim, não fico pensando no Brasil, essas coisas, assim, tipo, eu, como eu dizia, eu vivo aqui na Austrália, não só habito a Austrália, assim, entendeu? Aham. Primeiro eu vou ler as notícias aqui da Austrália, depois eu vou ler as notícias do Brasil, assim, por exemplo, assim. Já é australiano, basicamente. Já, assim, então às vezes às vezes eu fico, demora para que muita coisa eu esqueci, assim, como se diz em brasileiro, assim, essas coisas, outras coisas eu simplesmente não sei como se diz mais, assim, em brasileiro, então tem Aham. um pouco disso, assim, né, Legal. mas,
Mas legal. Pô, então isso aí, ô Eduardo. Ô, muito prazer te conhecer. Pô, valeuzão aí, tá ligado? Gostei muito da tua trajetória, tua dica também aí vai ajudar bastante. Uhum. Não, Então, igualmente. Uhum. ah, é, e tem, É, e muito tudo bem bom usar pra isso aqui dar um no norte. vídeo? Pode usar aí, se vocês quiserem Perfeito, editar ou então. para mandar por inteiro, o que vocês acharem melhor, assim, entendeu? Tá Pô, tudo Aham, liberado aí. valeuzão beleza. então, mano. Se precisar de qualquer coisa, vocês têm meu contato, aí podem quem quiser, outros alunos, assim, os colegas de vocês, se tiverem dúvida, só entre em contato, assim, daí eu escrevo de volta, uma hora eu respondo aí, né, entendeu? Aham, bem Aham. tranquilo. Mas Pô, beleza. fechou então, mano. Ô, valeu aí novamente e até uma próxima. Valeu, Tranquilo, Eduardo. então. Prazerzão. Abração para Abraço. todos aí, Bom, então, e se cuida aí, bom qualquer dia aí pra coisa, ti. estamos aqui à Também. disposição, hein?